Este é o áudio-catálogo da exposição da artista Aires Helena, de nome Práticas de Arquivo Morto, Notas, realizada na Caixa Cultural São Paulo. Você ouvirá os textos do curador da mostra Aguinaldo Farias, da artista e pesquisadora Karina Dias e do curador Rafael Fonseca. Pretérito Imperfeito, de Aguinaldo Farias. Aires Helena está convicta que o presente é incompreensível sem a recuperação do passado. Sem a tentativa sistemática e amorosa de presentificação das infinitas ausências, objetivo que condenaria seu projeto ao fracasso, se isso a paralisasse, ou que não acontece. A artista explora a liberdade interdisciplinar da produção contemporânea, vai trabalhando e desenvolvendo um comércio de cabotagem entre arte e economia, política, antropologia, história, arquitetura e urbanismo, utilizando fotografias, colagens, assemblagens, instalações, filmes, gravações, entrevistas, e segue embarafustando-se por arquivos, cascavilhando documentos, infiltrando-se e organizando reuniões e assembleias com grupos comunitários, convocando, aglutinando, aliciando gente para seus projetos, suas intervenções de toda ordem. De tudo isso segue-se um apreciável elenco de séries e ações, de impressões sobre fragmentos de alvenaria, placas de tapumes, coisas ínfimas como marcadores de páginas coloridos e autoadesivos, post-its, até monumentos físicos, totens e bandeiras, chegando a datas comemorativas e pontos facultativos, caso da sua ação Ode à Cena, realizada em julho de 2013 no município acreano de Sena Madureira, e que fez parte de um programa de residência artística financiada pela Universidade de Brasília. O eixo desse trabalho, acessível na internet, consistia em fazer com que seus habitantes pensassem e montassem a sua história da cidade, suas passagens marcantes, figuras memoráveis, e criassem efemérides em contraposição àquelas definidas em âmbito federal, sempre genéricas e, como tal, alheias à vida do lugar, a bem dizer, de todos os lugares, afinal, só mesmo por força de trabalhos escolares. A presença imorredoura da Hora do Brasil, hinos tocados em aberturas de jogos de futebol, os bem-vindos feriados etc., é que os signos pátrios se impõem. O pressuposto do projeto de Aires Helena era a valorização da vida das cidades distantes dos grandes centros, vida simples e monótona, diriam os moradores das grandes cidades, mas, que diabo, importante para quem é de lá ou mora lá ou ainda veio de lá. Não foi assim que Drummond, entre nossos artistas mais universais, faz referência à herança colhida em sua Itabira natal, às prendas diversas que oferece ao leitor, como São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa, são muitos os mineiros que se orgulham por ter a mesma origem do grande poeta. Pois hoje, graças a Aires Helena, tem gente de Sena Madureira orgulhosa de ser de lá, ciente de que a história de Sena Madureira é só dela, pessoal e intransferível, gente que sorri ao enviar, ou receber um exemplar da série de cartões postais que ela inventou, um conjunto de imagens da cidade e arredores nos quais vem a frase lavrada em doce fonte tipográfica manuscrita: estive em Sena Madureira e lembrei de você. Aires Helena volta-se ao passado e, posto que ele não é monolítico, tampouco homogêneo, ou vai separando em histórias de vida montadas a partir de algumas cicatrizes que os velhos contam por meio de narrativas entrecortadas, cheias de lacunas e acréscimos produzidas pela imaginação, em cacos de fachadas recolhidas de casas arruinadas e sobre as quais ela imprime imagens fotográficas em preto e branco. Vistas esmaecidas de casarios aparentados com esses reduzidos a lascas e restos imprestáveis. Aires persegue a reconstrução dos fatos ocorridos, como se fosse possível a abolição da morte dos prédios que desapareceram ou que estão a caminho disso. E acontece que todos estão a caminho disso, mesmo aqueles que ainda serão construídos, que estão em vias de o ser ou que sequer ainda foram premeditados. Como tudo, aliás. A maturidade do seu trabalho expressa-se em soluções certeiras e concisas que esclarecem nossas infrutíferas tentativas de disfarçar o colapso iminente. Haverá saúde e apogeu capaz de evitar o movimento inelutável da decadência,
que consiga disfarçar o destino que Pessoa, num verso de seu mais famoso poema, resumiu como a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens? A inteligência do projeto poético de Aires Helena esclarece-se em sua sustentação contraditória, voltar-se para o passado para dele retornar com as mãos vazias ou quase isso, coleções de ruínas, papéis esgarçados, depoimentos fraturados. E poderia ser diferente? Sim e não. Sim, porque que ainda há quem aposte em reconstruções grandiosas e exatas do passado. Não, porque segundo o pensamento de gente como nossa artista, qualquer tentativa de abordagem do passado será sempre malograda, ou que conduz à conclusão de que qualquer explicação sobre o presente será insuficiente. E, convenhamos, não é mesmo importante que compreendamos isto? Que não há, entre os resíduos do que já se passou e o nosso presente, nada além de aproximações, associações, relações oblíquas, ou seja, que toda e qualquer evidência esbarra em construção e arbítrio. Embora interessada no acontecido, pela vontade de reavê-lo, a artista, consciente do fracasso antecipado da sua proposta, não hesita em abraçar a ironia, o que fica patente no uso recorrente de imagens fotográficas. E um dos grandes efeitos subjacentes à invenção da fotografia foi o presumível assassinato do tempo. Como antídoto ao fluxo perpétuo de tudo que há, a fotografia, refiro-me àquela nasce do desejo de captura do visível, fixa, enrijece, mesmo que também ela esteja condenada ao esmaecimento, à descoloração, ao progressivo distanciamento do alvo da sua atenção. Aires desmascara de cima a baixo essa pretensão estampando imagens de ruínas em pedaços de ruínas, imprimindo em pedaços de arrancados e caídos das fachadas de casas abandonadas, imagens de arquitetura reduzidas a tristes molambos, construções à beira do fim. A ironia se estende às impressões de casas abandonadas em faixas de papel higiênico, papel dos mais precários, cujas variações de porosidade, maciez, qualidade mais ou menos ordinária, serve ao propósito de reter as variadas secreções e impurezas que produzimos. Em Catálogos de Ruínas, uma série de 3 livros de artista produzidos entre 2011 e 2013, as imagens são impressas em jato de tinta sobre uma sequência de páginas de papel higiênico dupla face, tiras horizontais de 10x 21 centímetros, juntadas e presas em uma das extremidades por uma dobradiça enferrujada. Graças à suscetibilidade do material, todo e qualquer manuseio, por cuidadoso que seja, mesmo vencendo a cada passo a presença obstruente da dobradiça pesada e enferrujada, concorre diretamente para o esgarçamento do objeto. Isso sem contar o efeito deletério que por si só as condições ambientais provocam sobre as folhas que se vão amarfanhando paulatinamente. Folheando o livro imponderável nota-se que as ruínas do título referem-se somente às imagens que o compõem ou também à nossa ação sobre ele, não fôssemos nós os bons produtores de ruínas. Trepidantes, 2015, pertencente à mesma técnica e linha de raciocínio, imagens de ruínas impressas em papel higiênico, reitera a ideia da fragilidade simultaneamente contida no que dá a ver e no material que lhe serve como suporte. Uma imagem é aplicada a 2 tiras de papel higiênico devidamente colocadas numa parede, fixada pelas extremidades superiores. Se o livro supõe um manuseio, Trepidantes, embora não possa ser tocada, reage às discretas correntes de ar em curso pelo espaço, provenientes de um vento encanado, da direção do ar-condicionado, do simples deslocamento do ar causado pelo trânsito dos visitantes. Se a integridade de cada retalho de papel ressente-se da simples passagem dos dias de duração da exposição e, antes disso, do acomodamento nas pastas e mapotecas do ateliê da artista, condições que lhe vão abrindo escaras, lacerações, necrosando-os. O mesmo se pode dizer das casas e construções depauperadas, com pisos, tetos e paredes desgastados, desmoronados e vestígios de arquiteturas desmoralizadas ao longo de décadas e séculos, representadas em imagens em preto e branco. A série Aliança consiste num conjunto de 21 painéis de madeira compensada, placas quadradas e retangulares, unidas em duplas por meio de dobradiças e fixadas na parede em arranjos irregulares. As dobradiças permitem que cada unidade bascule, ficando aberta ou fechada.
No primeiro caso, tem-se acesso às imagens, cada uma delas trazendo um par de imagens, de um lado detalhes do centro histórico de Frankfurt destroçado em 1945 pela vingança desapiedada dos ingleses, de outro, ângulos de Brasília sendo construída. Prova da volúpia construtiva do desenvolvimentismo do governo de Juscelino Kubitschek, cujo ambicioso plano de metas instituiu a famosa promessa de 50 anos em 5 anos de mandato. O estabelecimento do Frankfurt-Brasília, ou paralelo entre a destruição de uma e construção da outra, dá muito o que pensar. Comentando a avassaladora destruição das cidades alemãs pela Royal Air Force, RAF, no final da o Grande Guerra, Sebald, em seu Guerra Aérea e Literatura, texto que integrou seu On the Natural History of Destruction, London, Penguin Random House, 2004, começa com dados estarrecedores: morte de 600 mil civis, 7,5 milhões de desabrigados, provocados pelos mais de 400 mil voos para o despejo de 1 milhão de toneladas de bombas sobre 131 cidades. Não obstante os bafos horrendos que sopravam pelas cidades alemãs nos meses subsequentes, a apatia dos moradores andando pelos escombros surpreendeu a várias testemunhas. Alfred Domblin, em transcrição de Sebald, escreve sobre os moradores que se moviam pelas ruínas medonhas como se, na verdade, nada houvesse acontecido e, esse sempre tivesse sido o aspecto da cidade. Sebald, fazendo coro com Hans Magnus Enzensberger, assinala o contraste entre esse indiferença fruto de um trauma sem precedentes com a disposição pelo recomeço, mais do que isso, como o primeiro estágio de uma reconstrução bem-sucedida, do que é prova o desejo externado por empresários alemães em abril de 1945, registrado com estupefação pelo diplomata norte-americano Robert Thomas Pell, citado por Enzensberger, de reconstruir seu país ainda maior e mais poderoso. Ora, o ponto de partida do texto de Sebald é justamente a coleção de imagens de Frankfurt destruída, as mesmíssimas utilizadas por Aires Helena, e que na cidade alemã são vendidas como cartões postais em bancas de jornais e casas de souvenirs. Várias delas divulgando uma mesma área da cidade em solução do tipo antes e depois. Na esteira da imensa operação de recalque sobre a experiência da guerra, esse material é sintoma do aparentemente indestrutível ufanismo alemão, seu eufórico sentimento sobre sua capacidade de reconstrução. Num insight inspirado, nosso artista percebe a relação entre ambos fenômenos, a construção de Brasília em tempo recorde como suposta prova da capacidade do brasileiro de se libertar do atraso, da condição de país subdesenvolvido. Efeito ampliado pelas feições pretensamente, se não futuristas imponderáveis da cidade, com grande efeito pelo mundo afora, seu padrão urbanístico vazado no deslocamento pelo automóvel, sublimando não só os pedestres, um de seus aspectos marcantes, mas, sobretudo, porque a artista escolheu cenas da capital em obras, com os andaimes e escoras fabricados de troncos de árvores apenas desbastados. A cidade se fez expurgando de seus operários, reservando-lhes áreas distantes, vários deles desaparecidos durante um processo notável pelo assodamento e pela falta de segurança. Quem falava em segurança do trabalho no Brasil dos anos 1950, mesmo hoje em dia, considerando-se que só em 2018, fiscais da Inspeção do Trabalho contabilizaram 1,7 mil casos de trabalho escravo. A construção de hoje será a ruína de amanhã, conclui Aires Helena, e nessa dinâmica circular como uma moenda, a matéria-prima esmagada, pulverizada e espargida como cinzas. São os corpos das pessoas diretamente envolvidas no desmedido labor despendido na construção das casas e cidades. Tal como Aldo Rossi, que em sua autobiografia científica, Lisboa, edições 70, 2018, parafraseou Max Planck em seu fascínio pelo princípio de conservação de energia, tomando como sua lição seminal que Planck recebeu de seu antigo mestre-escola, segundo a qual o bloco de pedra levada com muito esforço por um pedreiro para o alto de uma casa, conserva em si, latente, armazenado, esse esforço.
Rossi espicha o raciocínio de Planck até que um dia pode acontecer que o bloco se desprenda e caia sobre a cabeça de um transeunte, matando, para concluir que a morte é uma conservação de energia, que não é por outro motivo que com o passar dos anos o barro e cimento e pedras das casas desabam sobre o chão, como se esse os reclamasse. Livro do Tombo é o título ambíguo de um trabalho de 2018, que retoma essa questão nuclear sob outro prisma, um conjunto de placas de madeirite cor-de-rosa, até bem pouco o material empregado como tapume das obras civis, formas para concretagem entre outras aplicações, articulados entre si por meio de dobradiças, possibilitando que suas partes sejam fechadas e abertas até a dimensão máxima de 40 cms de altura por 145 de comprimento. Desdobrando, experimentando os vários arranjos possíveis, o visitante depara-se com imagens da construção de Brasília, bem como dos trabalhadores que para lá se encaminharam na esperança de uma vida melhor. Entre Aliança e Livro do Tombo houve o vídeo Casa Pré-Fabricada, 2015, como os outros, o respeito aos trabalhadores, a gente aviltada e indevidamente posta à margem. Nele dá-se o pungente depoimento de Dona Genô, velha senhora, natural do interior da Paraíba, cuja juventude levou-a, em 1967, a se aventurar nos comércios de Brasília. Casei num dia e viajei no outro. Acompanhou o marido, que lá havia chegado em 1960, justo no ano da inauguração da cidade, signo do sonho de um Brasil melhor. Genô ficou alguns anos lá, até mudar-se para Olho de Água, interior de Goiás, lugar calmo, no dizer do marido parece o Nordeste. O vídeo começa com a voz de Dona Genô, viúva há tempos, moradora de Olho de Água há mais de 40 anos, convidando a artista a entrar em sua casa, pedindo-lhe sucessivas desculpas sobre a bagunça, ao mesmo tempo que justificando que casa de pobre é assim mesmo, sempre bagunçada. Segue com ela contando sua história, explicando sua rotina, suas comidas, lembrando como era a vida em Brasília. Enquanto isso o filme, acompanhando a fala da Dona Genô mas sem registrar seu rosto e sua casa, também eludindo as perguntas da artista, começa enquadrando uma casa abandonada para ir lentamente entrando, esquadrinhando-a meticulosamente, como se aquele inventário, auxiliado pela fala ilustrativa da protagonista, ajudasse a compreender o que se passou por ali, como se as vozes e os ruídos domésticos da vida em Olho de Água fossem espectros do passado da casa atentamente registrada pela câmera. Uma casa aniquilada, sem teto, portas e janelas, ou, com vestígios desses elementos, os despojos de um espaço caseiro típico, semelhantes a milhões espalhados pelo país, constituído por paredes parcialmente arrebentadas, ou chão repleto de entulho, recoberto por um novo chão composto por dejetos, retalhos, escombros e estilhaços das paredes, de restos de objetos reconhecíveis, móveis e eletrodomésticos, enfim, todo um entulho a corroborar a tese de que o futuro da natureza será um produto nosso. As paredes descoradas e descascadas ostentam indícios das cores outrora vivas, embora muitas delas, nota-se, já foram pintadas com desleixo, um preâmbulo das incontáveis gretas, manchas, rachaduras, fissuras e perfurações. Uma amálgama de ações de autoria inatribuível. A câmera fica como que atarantada. Realiza longos travellings para se interromper em alguns poucos planos fixos, e tem titubeios típicos de quem não fez uso de tripé. Melhor assim, por quanto mais coerente. Enquanto a câmera inspeciona os detalhes da ruína, a voz calorosa, receptiva de Dona Genô vai falando de sua vida, seu comentário tranquilo sobre o fim das coisas. Impossível reconstruir o passado da casa filmada ou compreender o presente da casa onde vive a protagonista. O exame meticuloso da casa em ruínas termina por não fazer pensar no que houve por lá, como era a vida naqueles ambientes. Por pequena e miserável que seja, a casa filmada é rodeada pelo seu silêncio, e, como tal, é magnífica, eloquentemente magnífica, mesmo em seu modo despretensioso. Pois diferentemente do Coliseu e do Partenon, nada de grandioso aconteceu, a casa desmanchada é um pórtico para o futuro, tal como o fluxo de água ininterrupto da zona. A área em escombros onde se passa o Stalker, a obra-prima de Andrei Tarkovsky.
Neste ponto, será fértil considerar quanto a biografia de Aires Helena incide em seu trabalho. Nordestina de nascimento, residente em Brasília desde o começo desta década, quando decidiu ingressar no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, é fácil entender sua identificação com os nordestinos, com destaque às mulheres que migraram para a nova capital menos desejosa que obrigada a abandonar seus locais de origem. Sua condição dupla afeta sua sensibilidade, orienta sua afeição para desconhecidos que a rigor lhe são próximos, criados sob o mesmo veio da língua portuguesa, o mesmo regime alimentar. Faz com que se alie a gente que não gosta de cama mole e não sabe comer sem torresmo, e termina por incidir na escolha do que e do como dizer. Feita essa observação, importa apontar outros rumos tomados por sua pesquisa, igualmente preocupados com a memória. E se até agora tratou-se do vetor de sua pesquisa voltada à preocupação da memória dos fatos ocorridos, sua corrosão no presente como prefiguração do futuro, cabe destacar o vetor orientado para aspectos do presente que pressagiam o apagamento de aspectos decisivos da vida num futuro muito próximo. Diários, Arquivo Morto, ambos de 2013, Capital 2014, Indício, Queda, e Indício Noturno, ambos de 2016, são trabalhos que têm como denominador comum o uso de cupons fiscais, comprovantes de pagamentos, extratos bancários, tickets, canhotos e toda a variedade de papeizinhos insignificantes cuspidos das bobinas encaixadas nas entranhas das máquinas de calcular, caixas registradoras e terminais bancários. Por serem termosensíveis, descoram-se com rapidez vertiginosa e acabam amassados nas bolsas, dentro de livros, como parte considerável do lixo diário mais junto a nós, ilegíveis, ignorância que se estende às suas altas propriedades daninhas. O ramo das ciências econômicas conhecido como finanças, pedra basilar do capitalismo financeiro, não obstante sua ubiquidade no mundo atual, não tem a envergadura da sua célula mater, cuja etimologia grega já sinaliza a concretude de seus objetos de estudos, produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A dignidade do território amplo da economia pode ser aferido nos produtos compulsados pela numismática. O mesmo pode ser dito sobre a importância dada aos contratos de toda sorte ao longo da história. As práticas cartoriais, de existência milenar, constituem documentos imprescindíveis para a compreensão das práticas comerciais entre culturas remotas. Quanto às finanças, todas essas séries de Aires Helena revelam-na como responsável direta pela produção diária de uma massa monumental de lixo poluente e indiscernível, isso ao par de sua documentação por via digital, de natureza instável. Um legítimo castelo de cartas, salvo para quem confia que haja qualquer coisa de sólido no corpo das nuvens. Os documentos, ínfimos e perecíveis, são arranjados em soluções diversas, explorando, de um lado, sua imprevista potencialidade formal, de outro sua proliferação que o eleva à condição de matéria-prima da paisagem futura. Tudo isso remetendo a várias camadas de significação. Vale lembrar que essa modalidade de burilação de material, retirando do circuito de circulação, represando em lugar de deixá-lo seguir seu caminho em direção ao lixo ou à desaparição, tem antecedência em dois artistas, Cildo Meirelles e seus inserções em circuitos ideológicos, e Jacques Lerner em séries como Pulmão e Corpus Delicitis. Somando-se a esses dois artistas, Aires, em diários, foi reunindo papeizinhos ao longo de um ano. O resultado é um conjunto de 4 montinhos deles espetados em 4 hastes de metal, espécies de pregos utilizados em escritório que, fixados verticalmente sobre bases circulares e colocados sobre mesas, servem como depósito de ordens de serviço e memorandos cumpridos ou a serem cumpridos. Mas o de Aires, fixados um ao lado do outro na parede, na altura do olhar do visitante, ameaçam ao mesmo tempo em que convidam a pensar nas operações realizadas diariamente, na rede de pessoas postas em movimento por detrás de cada operação realizada, não importando quais sejam, e das quais cada um deles é o documento final.
Isso conduz à relação de cada um com a satisfação das necessidades da artista, assim como sua relação com a satisfação das nossas etc. Cada papelucho enreda-se no corpo da artista como poderia estar enredado em cada um de nós. São resíduos deixados pela dimensão econômica, no sentido amplo apresentado acima, de seu trânsito cotidiano. Indício, queda, com seu acabamento premeditadamente descuidado, como se fora confeccionado sobre uma mesa vendo televisão, ademais da aparência de uma cascata de consumo, ou que por si só já o torna digno de interesse. Tira partido dos parcos recursos cromáticos, do azul e do amarelo, enfim do corantes que juntam ao ácido e à matriz para impregnar ao papel. A sinuosidade da peça traduz a vertigem propiciada pelos cartões de crédito que, ao contrário do dinheiro vivo, facilitam o consumo em virtude do caráter abstrato que eles impõem às transações econômicas. E as camadas assemelham-se a um corte na paisagem revelando as finas camadas de sedimentos acumuladas ao longo de séculos. Indício, noturno, composição de feições arbóreas realizada com os tickets de supermercado expostos ao calor, ou que catalisa a reação latente, escurece-os num jogo de luz e sombra. Essas séries atestam a capacidade da artista de explorar plasticamente um material à primeira vista raso, sem maiores atributos, demonstrando o pletórico quanto à diversidade de significações, entre os quais seu futuro sombrio como parte da composição do chão. Em Capital, 2014, conjunto de 24 monumentos brasilienses impressos em 25 comprovantes termosensíveis, dá-se uma divertida sobreposição de sentidos. Como foi amplamente festejado, em 1987, na altura em que celebrava 27 anos, Brasília foi elevada à condição de Patrimônio Cultural da Humanidade, primeira cidade do século XX a receber tal honraria. Com isso, além de ser reconhecida como obra-prima do gênio de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, posto que o pacote incluía o assim chamado plano piloto e as edificações, passou também a ficar, pretensamente, defendida da ação predatória dos especuladores, como também, diga-se, de qualquer outra transformação. Numa palavra, embalsamou-se Brasília, como se ela se tratasse da milenar Veneza, cuja atenção e carinho universais não logra barrar a força das águas que a inundam. Vai daí que nossa artista imprime alguns dos monumentos da capital e será sempre útil considerar que a etimologia do termo remete à palavra latim monere, recordar, lembrar, ainda que mal tenham acabado de serem feitos, ainda que em brevíssimo tempo, átimo, pode-se dizer, desaparecerão, consoante a lógica da película termosensível que o serve de suporte, e que o fornecedor desse material seja a Cielo, a empresa líder da América Latina do setor de captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito, cuja história repleta de períodos de monopólio, mais fusões, aquisições e da mais encarniçada concorrência, mete medo em qualquer um, é uma ironia das mais sofisticadas. Efetivamente, o céu do Planalto Central, sob o qual esplende Brasília, está atravessado pelas nuvens que fazem as delícias dos cielos projetados no Vale do Silício, entre outras paragens em que essas infraestruturas são urdidas, as nuvens do capital. Embora recente, a trajetória de Aires Helena tem se afirmado como uma das mais sólidas produções acerca da dialética entre destruição e construção, lembrança e esquecimento, presente, passado, futuro. Seu notável ponto de partida, cenas urbanas estampadas em uma miríade de post-its, as folhinhas de papel autoadesivas, amarelinhas e rosadas, que obsessiva, compulsivamente vamos fixando em toda parte com a finalidade de evitar o esquecimento. Prova que é mesmo provável que não haja solução, que seremos soterrados pela matéria débil e evanescente das lembranças que gostaríamos de reter. Agora escutamos o texto de Carina Dias, chamado Daqui Partem Distâncias. Quantas imagens compõem uma paisagem vivida? Como conservar, no tênue desenho do devaneio, no limiar do pensamento os lugares vividos? Em meio às coisas do mundo buscamos uma morada para o nosso olhar, vislumbramos uma paisagem sempre em constituição.
Nessa experiência sensível do espaço desvela-se a imagem de um mundo vivido. A paisagem não é simplesmente vista, ela é habitada. A paisagem não é simplesmente habitada, ela é vivida. E esse lugar parece ser aquele que nos situa em um limiar, entre o que vemos e o que não vemos, entre o que vimos e o que não desistimos de ver, entre o que não queremos esquecer e o que impreterivelmente esqueceremos. Nesse movimento, vamos constituindo pontos de visão em meio a situações rotineiras e banais, em um movimento acelerado de pontos de vista distintos. A paisagem é passagem, um deslocamento do olhar. Asterisco. Seria possível regular as distâncias e as aproximações que nos fazem ver ou não ver a cidade? Somos observadores solitários em meio a espaços de superlativos. Como atravessar o mundo e se deixar atravessar por ele? Como estar incluído nele, em seu interior e ainda assim encontrar os miradores que nos permitirão reencontrá-lo? Dessa solitária experiência, nosso olhar seleciona, fragmenta o que nos envolve, capta e ordena detalhes que compõem uma geografia. Imagens que ecoam os elos estabelecidos com a cidade vivida e têm a duração de um ponto de vista. O espaço designado pelos olhos daquele que contempla, compõe então a sua paisagem. Asterisco. 9 de agosto, a contemplação tem seu dia. Asterisco. Os trabalhos de Iris Helena surgem dessa aliança com o espaço vivido. Olho atento que nota aquilo que não se deixa escapar. Entre monumentos em ruína, souvenirs despedaçados, vistas apagadas, arqueologias possíveis e cartografias imaginadas, Iris compõe o seu arquivo, nada, morto de notas dispersas, feitas de materiais descartáveis cujo destino não era o de se tornar visto, ou de dar à vista. Acompanhamos então uma travessia nos espaços, uma rota traçada na espessura do mundo, uma trajetória onde a paisagem parece nunca ser dada, ao mesmo tempo em que ancorada, no coração da vida urbana, no afeto que a Iris estabelece com os espaços e com as pessoas, ela tem como destino a desaparição. Quanto tempo uma vista resiste até desaparecer? Como se dá esse longo caminho rumo à sua desaparição? Perder a vista, é perder também uma terra à vista. O que resta quando já não vemos? Face à precariedade insistente da matéria utilizada, papel higiênico, post-it, canhotos, cupons fiscais de papel termossensível, contemplamos o apagamento da imagem. Salta ao nosso encontro, então, uma superfície acidentada, dobrada, esfumaçada, anoitecida, impregnada de gestos da artista e de relevos perdidos. Uma superfície que expõe escalas, que pode organizar-se, por um agenciamento com o espaço, em um quadrante deserto. Quanto a nós espectadores, contemplamos o apagamento, tateando por entrevistas e dobras. Em muitos trabalhos nossa presença provoca pequenas sismografias, somos o vento que passa e movimenta a fina camada de papel anunciando que estamos chegando em suas ruínas e em nosso quinhão. Rastros de um horizonte sempre fugidio. Sombreada visão. Sombreada paisagem. Matéria noturna. Nesse esfumato da visão e da memória dos lugares e das coisas, acompanhamos uma cena se desfazer, ângulos serem subtraídos pelas mãos apressadas dos espectadores que levam para casa o fragmento de uma vista, o lembrete de uma cidade. Asterisco. Souvenir é lembrança, reminiscência e memória, e também é aquele objeto característico de um lugar, vendido como lembrança a viajantes, especialmente a turistas. Objeto de viagem, aquele adquirido pelo turista que quer levar para casa um fragmento que condense os lugares por onde passou. Simultaneamente, lembrança e lembrancinha, imagem e fragmento, lugar de afeto e cartão postal. Que detalhe, S, então, seria, M, capaz, de armazenar o horizonte, de condensar o mundo, de sustentar a sua arquitetura, atiçar o desejo de ver, fissurar a paisagem, arruinar o panorama. Asterisco. O visível, por mais imprevisível que seja, deve provocar, aponta Jean-Luc Marion, a mirada que o tornará acessível. Desse lugar, a paisagem emergiria na superfície como um relevo, saltaria aos nossos olhos, em um movimento que nunca se completa, uma vez que, para que algo apareça na visibilidade, outra deve submergir na invisibilidade. Como, então, arquivar o visível?
Qual seria o limite de sua visibilidade? O que acontece quando as condições de visibilidade se alteram e o desenho do mundo se dissolve, nos convocando a evocar os contornos de nossa memória, daquilo que foi visto e vivido? Quantas são as práticas de arquivo do visível? Imprimir imagens, sabotar engrenagens, encontrar a medida do olhar. Asterisco. A câmera fotográfica é um bloco de notas. Aires utiliza a fotografia, mas não considera seu trabalho como fotográfico. Persegue ruínas e tampouco seu trabalho é sobre ruínas. Talvez seja na incompletude da visão, da paisagem e da memória, na precariedade da matéria que é superfície e suporte de suas imagens que se situe a linha tênue de sua pesquisa poética. Uma matéria quase arruinada, uma vista quase perdida. Dinâmica do pensamento e da ação que expõe a fragilidade da nossa visão, vemos porque não vemos. Asterisco. Ruínas trazem distâncias longínquas e extremamente próximas. Perturbam o presente porque nos colocam ante um passado devorado que resiste, que insiste em nos olhar. Nessa ambivalência são, simultaneamente, edificação e dissolução da cidade, da paisagem, do olhar, declínio e princípio esperança. Estrelas cadentes que nos lembram que a fratura é iminente e a vulnerabilidade imprescindível. As ruínas de Aires nos espreitam e seus monumentos se transformam em marcadores que cabem na palma de nossas mãos. Asterisco. Inventariar aqui é fabricar escalas, subverter a monumentalidade dos espaços e de seus monumentos, avizinhar cidades distantes, compor um diário de notas de pagamentos realizados em distintos locais com datas e horários precisos, imprimindo sobre o cielo outro céu. Notas guardadas no bolso, amassadas, esquecidas que reunidas se transformam em arpões que impedem a nossa aproximação para espiar. Há nos trabalhos de Iris uma relação entre espaço público e o espaço privado, ou abertamente coletivo e a esfera de uma intimidade que muitas vezes não queremos compartilhar. Em sua obra, o movimento parece ser sempre esse de dentro para fora, do indivíduo para o grupo, do íntimo para o vasto mundo. Asterisco. Como constelações compostas por fragmentos de vistas avizinhadas pelo abismo que as separam. Vultos guardados em seu silêncio. Desterradas parecem flutuar pelo espaço como estelas, casa e cosmos nos lembrando, como escreve Borges, que o ouvido é a tênue substância de que é feito o universo. E nessa face clara da noite que não se deixa revelar, eis a tua história que também é a minha. Para Iris, algumas notas, com afeto e admiração. Carina Dias. Brasília, primavera de 2019. Escutamos agora o último texto, de autoria de Rafael Fonseca, chamado 36 Poses. 36 Poses. Fotografa-se para recordar, este aparente lugar comum na abordagem crítica e teórica das imagens, não deixa de ser uma tentativa de compreensão dos objetos fotográficos e, por consequência, dizer respeito à pesquisa artística de Aires Helena. As técnicas de registro visual se alteraram com o tempo, mas o desejo de se criar uma biografia através de imagens permanece. Se ontem economizávamos as 36 poses do filme fotográfico que nunca eram 36, agora pedimos aos nossos parentes que, por favor, ao menos tenham o trabalho de marcar nossos rostos e clicar na opção compartilhar. Esta exposição se encontra norteada em verbo semelhante. A artista divide com o público imagens que podem ser interpretadas como uma autobiografia fotográfica. Se seu rosto não se faz presente, o mesmo não pode ser dito dos contextos onde estas paisagens foram produzidas. Da aparente tranquilidade do seio doméstico, sobreposto a imagens recentes de espaços públicos, para o excesso, a verticalidade arquitetônica e os remédios tomados capazes de acalmar a experiência em uma megalópole como São Paulo. Estes deslocamentos da artista também se fazem presentes através de uma coleção de notas fiscais. No lugar de cartões postais e de uma memória pasteurizada, nos deparamos com substratos de seu consumo. Se aquilo que foi comprado é rapidamente digerido, o mesmo se pode dizer destes documentos que, lentamente, estão fadados ao desaparecimento. Aires Helena cria objetos artísticos que nos fazem lembrar a infância e nossos mitos fundacionais particulares, a entrada no mundo do trabalho e das cifras.
Se hoje esta exposição passa por muitas cidades, o distanciamento do olhar poderá enquadrá-las futuramente como não lugares. Na incerteza do que nos aguarda, aceitemos seu convite, viajemos e tentemos fazer com que nossos encontros com geografias diversas ganhem algum sentido quando transformados em imagem. Texto curatorial da exposição Caminho por uma Rua que Passa por Muitas Cidades, de Aires Helena, na Galeria Archidi Picado, em João Pessoa, entre 11 e 31 de janeiro de 2013.